esse tempo, né, tá pegando a galera aqui, o negócio não tá fácil não. É sinusite, bronquite, rinite, tendinite, gripite, tem um monte de coisa acontecendo que o negócio tá ativando uma galera, tá deixando a outra dolorida, a outra meio, né, sem posição, né, até mesmo para dormir, que tá complicado. Eu tava ali, o louvor tava acontecendo, aí às vezes eu queria levantar o braço, dançar um pouco, senti uma dor, Jesus, me ajuda. Mas hoje nós vamos falar do cativeiro à restauração. Jeremias capítulo 33. O profeta Jeremias, ele viveu durante um período difícil da história de Israel. E uma vez em que a nação ela se recusou a servir ao Senhor, ela sofreria, ela enfrentaria grandes consequências por causa disso. E a maior delas era ser presa, né? Ser cativo, ser levado cativo pela Babilônia. A nação de Israel ela estava enferma, mas ela recusava ser curada. Ela estava no erro, mas ela também não queria ser corrigida por nada e nem por ninguém. Eles queriam continuar e permanecer no erro. Eles viviam uma falsa religião, mas eles não queriam aceitar e ouvir a palavra do Deus Todo-Poderoso. Eles não queriam se voltar para o Senhor que podia realmente mudar a vida deles, mudar o quadro deles. E infelizmente, muitas vezes, essa é a realidade do povo hoje. Nós estamos em pecado, nós estamos vivendo dias maus, nós estamos vivendo, né, situações em que nós sabemos que estamos doentes, mas não queremos ir ao médico. Sabemos que estamos doentes, mas não queremos nos voltar para o Senhor e falar: Senhor, me cura, me sara, transforma a minha vida, o meu coração. Senhor, muda a minha história. Infelizmente, muitos de nós também estamos assim, mas eu creio que em determinado momento aconteceu de que Jeremias vai dizer que Deus ele cerrou os céus sobre aquele lugar. Não havia mais chuva. E quando Deus fechou os céus, se não chovia, não havia mais o capim, não havia mais a grama. E se não havia mais grama, o gado não tinha como se alimentar. Se não tinha mais gado, aí não teria mais sacrifício. Se não teria mais sacrifício, não teria mais perdão de pecados. Se não tivesse perdão de pecados, não teria mais culto. Se não tivesse mais culto, não havia mais Deus. E aí não haveria mais esperança. Só derrota. E é isso que Deus muitas das vezes está falando contigo. Ei, não deixa eu cerrar os céus, não deixa eu fechar os céus. Eu estou te dando a oportunidade, eu estou dizendo para você: muda o quadro, muda a direção que você está seguindo. Eu quero mandar a chuva serôdia sobre a tua vida, eu quero liberar céus abertos sobre ti. Mas é necessário você dizer: Senhor, eu quero continuar vivendo os teus sonhos, continuar vivendo os teus projetos, porque não importa como você esteja. Talvez você esteja como a nação de Israel estava, completamente perdida, completamente, né, distorcida da realidade, da vontade de Deus. Mas em um determinado momento, Jeremias ele vai profetizar para aquele povo. Jeremias no capítulo 33, verso 6, vai dizer assim: todavia trarei restauração para ela, curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então, Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas
temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que lhe concedo. Obrigado. Aqui um copinho lá, meu irmão. Presta atenção aqui, por favor. Maravilha. Quando nós falamos de restauração, nós pensamos logo em consertar, em reparar algo, em reverter, reverter danos, reverter o quadro em que nós estamos vivendo. E esse é o significado dessa palavra, é consertar algo. Mas só que para vivenciar a restauração será preciso entender o processo e não abandonar, porque o processo muitas das vezes é doloroso, o processo muitas das vezes é difícil. Você que muitas das vezes se desviou do Evangelho e ficou fora por muito tempo, sabe que no momento de voltar foi um processo e foi difícil. Tantas vezes estava lá fora dizendo: ai, Senhor, eu não quero mais viver essa vida perdida que eu estou vivendo. Eu não quero mais continuar desse jeito. Eu não quero mais continuar dessa forma. Mas, Senhor, eu não sei, eu não consigo vencer o pecado. É aquele processo difícil para conseguir se encaixar aos planos e os projetos do Senhor de novo. É um processo complicado. Então, no momento em que você volta, é aquela luta. Você fala assim: a primeira vez que eu entrei na igreja, eu tinha tanta força, era o primeiro amor, mas agora eu voltei, todo dia o pecado vem e me chama. Eu vou juntinho, o pecado vem real, e eu caio de novo e eu tento levantar, muitas das vezes um processo doloroso, e aí você fala assim: oh, peraí, agora vai doer um pouco mais, porque eu vou negar a carne, eu vou negar os meus desejos, eu vou negar as minhas vontades para viver aquilo que o Senhor quer e o Senhor tem para mim. Então muitas das vezes o processo é difícil sim, mas você não pode abandonar o processo, você precisa viver o processo que Deus está falando: ei, é hora de mudança, é hora de restauração. Por mais que esteja doendo, por mais que o olheiro esteja te amassando, por mais que o olheiro esteja falando contigo dia após dia, está na hora de mudar o caminho, e você está querendo ir para lá, e ele daqui não é aqui, e você pulou, está indo para lá. Ei, ouça a voz do Senhor, porque Ele vai reverter os danos, Ele vai mudar a história, Ele vai mudar tudo aquilo que muitas das vezes o inimigo plantou sobre você. Mas você é quem precisa ressignificar isso e ter a atitude, a força de vontade de continuar vivendo os sonhos e os projetos do Senhor. Glória a Deus. Restaurar é um processo difícil e muitas das vezes até mesmo doloroso, como eu disse. Porém, quando nós atingimos o nosso objetivo de restauração, nós falamos assim: ah, Senhor, foi bom. Foi difícil sim, mas foi bom. Eu tive que aprender no meio do processo. Eu aprendi muitas coisas no meio dessas coisas que eu passei, no meio muitas das vezes da enfermidade, muitas das vezes da perda, diante das dificuldades financeiras. E aí a gente falou: opa, foi por causa dessa dificuldade financeira que eu me voltei à realidade e falei assim: eu preciso voltar a realizar os sonhos e os projetos do Senhor. Ei, no momento em que você for completamente restaurado pelo Senhor, você vai descansar e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para você. A única coisa que você não pode fazer é parar no meio do processo, é parar no meio do caminho. Muitas das vezes nós estamos ansiosos, nós queremos muito mesmo voltar a viver os sonhos do Senhor, voltar a ser restaurados, voltar a ser usado. Ah, eu tocava bateria, eu era guitarrista, eu tocava lá na igreja, eu cantava na igreja, eu pregava, mas muitas das vezes a gente não consegue fazer isso porque estamos desencorajados, estamos desanimados, muitas das vezes perdidos, desorientados. E eu quero falar com você o que compreender no processo para sair do cativeiro. Aonde precisa ser mudado? O que precisa ser mudado? E aquele homem, ele teve que dizer: o meu nome é Jacó. E muitas das vezes é isso, nós precisamos reconhecer a área específica que precisa ser mudada.
O nome de Jacó tinha que ser mudado. A identidade dele tinha que ser mudada. E nós precisamos reconhecer em nós o que precisa ser mudado em nós. Ah, Senhor, eu tenho uma dificuldade com a mão leve, meu Deus. Ah, como dói. Ah, Senhor, eu tenho uma dificuldade com a mulher dos outros, de olhar para a vizinha, de fazer isso. Ah, Senhor, eu não oro. Ah, Senhor, a minha dificuldade aqui na escola, eu estou fazendo assim, assado. Está entendendo? Então a gente tem que entender qual é a área que a gente precisa mudar, o que precisa ser transformado em nós e falar: Deus, eu preciso de mudança nessa área. Quando nós temos uma área da vida desgastada, todas as outras áreas também são. A gente não consegue ser bom em nada. É o que eu sempre digo: o cara que é bom de desculpa, ele não é bom em mais nada. Ele está sempre dando desculpa para tudo. Então ele não consegue ser bom em nada. Ele não consegue alcançar nada na vida dele. Porque para tudo ele tem uma desculpa para ele ser meia boca, para ele ser mais ou menos. Então ele não é um bom profissional aqui, ele não é um bom profissional ali, ele não trabalha bem aqui e não trabalha bem ali, ele não faz nada direito. Desânimo, preguiça, pecado, orgulho, todas essas coisas acabam nos impedindo de ser restaurados pelo Senhor. Todas essas coisas, elas acabam nos impedindo de viver aquilo que Deus Ele tem para mim e para você. Todas essas coisas acabam travando o processo de Deus na nossa vida. E a segunda coisa é reconhecer que mesmo sendo fiel, adorador, você não escapará da aprovação. Meu Deus. Mas eu sou crente, eu não podia ter entrado nessa prova. Ah, Senhor, eu sou pastor, não posso ficar gripado no domingo, só tenho eu para pregar esse domingo e agora? A gente tem que entender que a aprovação ela vai vir para mim e para você. O sol da justiça ele vai brilhar para o justo e para o injusto. Então, nós precisamos reconhecer que mesmo sendo fiéis a Deus, e um fiel adorador, um servo fiel, as dificuldades elas vão vir para mim, para você e para todos os outros. Quando a gente vê a história de Jó, a gente vê que era um homem que o próprio Deus dava testemunho dele, mas ele foi ferido em várias áreas da vida. O casamento foi destruído, perdeu os filhos, a saúde física e mental foi afetada, emocional, as finanças do homem foi completamente destruída, o relacionamento com seus amigos foi destruído, porque os amigos que eram para ajudar falaram assim: ih, rapaz, você está em pecado. Porque se a mulher abandonou, muitas das vezes o cara corre lá no amigo, né? Aí é o amigo que dá aquele abrigo, que ajuda, fala: não, fica tranquilo, daqui a pouco ela volta, não sei o quê. Não. O amigo da mulher. Aí, meu irmão, aí já é outra história. Mas aí acontece de que os amigos falam assim: ih, rapaz, tem pecado, para tu estar vivendo essa provação. Mas ainda assim Jó entendeu: peraí, eu sei quem eu sou, eu conheço a minha identidade, então eu preciso entender que Deus, Ele, mesmo sabendo quem eu sou, mesmo sabendo que sou um fiel adorador, Ele vai provar os seus. Então não importa quem nós somos, quem nós sejamos, não importa qual é o nosso cargo na igreja, qual é o nosso cargo na empresa, ei, a aprovação, a dificuldade, ela vai vir sobre nós. E nós precisamos entender que no processo de Deus, nós precisamos continuar sendo fiéis, independente da provação, independente da dificuldade, independente do dia mau. Porque Jó ele tinha uma certeza: o dia mau iria passar. Agora, quais atitudes que nós devemos tomar para vencer o processo? Em primeiro lugar, posicione-se. A nossa vida ela precisa ser posicionada em tudo. Em tudo na vida nós precisamos nos posicionar. Porque quem não se posiciona já está se posicionando ao contrário. Se nós olharmos na luta, você precisa ter a sua base, você precisa ter a sua posição.
Temos ali hoje um Reuel, lutador de jiu-jitsu. Sabe que se ele fizer uma montada no cidadão e ele não tiver uma base, o cara não e joga ele longe. Tá entendendo? Então é necessário a gente se posicionar em tudo na luta. Quando eu vejo lá o sensei, vira e mexe, ele dá uma banda lá nos karatecas, que em vez de fazer a barra, ele fica aqui, ó. Aí ele, rapaz, faz a barra direita. Aí cai. Por quê? Porque não está posicionado na base certa. Em tudo nós precisamos nos posicionar. E diante das pessoas, diante das acusações, diante das situações que Jó estava vivendo, ele estava posicionado sabendo quem ele era. Não importa o que a esposa falou, não importa o quanto ele perdeu, não importava para ele o que os amigos estavam falando, ele só sabia que ele precisava continuar posicionado em Deus. E muitas das vezes precisamos ser radicais. Ser radicais. Por quê? Porque se a gente não for radical, a gente perde a promessa de Deus. Se eu quero ser restaurado, se eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, muitas das vezes eu vou ter que me afastar de algumas pessoas que simplesmente estão me atrapalhando a viver os projetos de Deus, que simplesmente estão me atrapalhando a viver os sonhos de Deus. Então peraí, essa pessoa aqui não dá mais para mim. Vou dar um tempo. Sou teu amigo, precisar. Fala que está precisando, eu te mando um pix. Mas não vai dar para sair contigo mais não. Não vai dar para ter aquele rolê mais não. Não dá para a gente ficar horas e horas conversando não, porque não está me ajudando. Então às vezes vai ter que ser radical, vai ter que cortar alguns relacionamentos, vai ter que ser radical e falar assim, ei, isso aqui não é mais para mim, ei, esse caminho aqui que eu estava passando todos os dias está me fazendo mal, eu vou andar 10 quilômetros mais, mas eu irei pelo caminho que vai me aproximar do Senhor e me afastar das coisas mais, me afastar daquilo que simplesmente não presta. Porque a gente precisa entender quem é o nosso amigo na hora da luta. Quem é o cara que chega de voadora na hora que você está lá apanhando. É essa pessoa que a gente tem que colar com ela. É o cara que vai te levantar, que vai te reerguer e que vai te aproximar do Senhor. Não é aquele que vai sempre pegar e te colocar para fora dos projetos, dos planos, porque um dia você decidiu caminhar com Cristo, um dia você decidiu ser restaurado no Senhor, mas se você não entender o que realmente Deus quer e tem para você, você vai ficar sempre sem um posicionamento, e aí vai ficar para lá, para cá, não sei se vou, se não vou, e aí é a hora que a perna se cruza e você mesmo se banda. Não precisa nem o adversário te bandar. Muitas das vezes o diabo fica só olhando e fala assim, rapaz, vou esperar esse crente cair. Eu não preciso fazer nada. Eu vou esperar esse cara se enrolar. Porque ele mesmo que vive falando o que não deve. É ele mesmo que vive prometendo o que não deveria. E ele não vai conseguir cumprir. Eu não preciso fazer nada. Quem é seu amigo quando você está desanimado? Quem é o seu amigo quando você pensa em desistir de tudo e parar? Quem é que fala assim, não, estou aqui para te dar a mão, eu estou aqui para te ajudar? É com essa pessoa que você tem que colar, que vai te reerguer, que vai te levantar. E quando Jeremias chama o povo, ele fala assim, ei, vocês precisam se posicionar. Jeremias capítulo 33, verso 3. Aí ele vai dizer assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabem. Vocês estão no sufoco? Vocês estão com dificuldade? Ei, a situação está estranha para o teu lado? Eu sou aquele que pode mudar a história. Eu sou aquele que tem toda a diferença. Mas tudo vai a partir do clamor teu. Muitas das vezes você está vivendo uma situação complicada, como eu disse. Pecado. O teu nome é Jacó. A tua índole é má, você não sabe mais o que fazer.
É hora que você ouvir o que Jeremias falou para aquele povo. Ei, o Senhor está dizendo, clama a mim e responder-te-ei. Por mais que vocês sejam maus, por mais que vocês estejam no pecado, na podridão, clama a mim, porque eu posso mudar o quadro, eu posso mudar a história, sou eu que pode fazer, mas é necessário um posicionamento teu e um clamor teu. Hoje talvez você esteja no cativeiro do pecado, da incredulidade, ou seja lá qual for o problema que você esteja vivendo, simplesmente clame ao Senhor, grite, Senhor, eu preciso de Ti. Tem aquele louvor, né? Então é só clamar como Abraão, não sei, como Abraão no Moria clamou, como Josué no Jordão clamou, pode confiar. Deus vai te livrar. Então é só clamar como Bartimeu que o Jesus clamou. viu? Tem que cantar assim, viu? Em segundo lugar, cultive a esperança. No meio de todo o processo, o único alinhamento para o sustento é a esperança. No meio do processo, o único alinhamento para o sustento, o alimento para o sustento, é a esperança. É continuar crendo contra a esperança. É continuar crendo mesmo que os teus olhos não vejam. A esperança, Romanos capítulo 5, verso 5. É a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Muitas das vezes você pensa que a vitória é só para o vizinho, muitas das vezes você pensa que a vitória é só do outro, mas não, Deus está te prometendo a vitória. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Deus está fazendo, Glória a Deus, e dizendo que Ele vai fazer brotar aquela semente. Ele está dizendo que vai reviver os teus sonhos. Ele está dizendo que vai novamente trazer de volta aquilo que se perdeu, aquilo que foi destruído. Só que você precisa persistir, não desistir, insistir no processo, insistir naquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. glória a Deus. O verso 3 de novo: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes, porque assim diz o Senhor Deus de Israel a respeito das casas dessa cidade e os palácios reais de Judá que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas. Está entendendo? Acontece de que, por mais que tenha sido tudo destruído, por mais que a esperança tenha quase que se esvaído, quase que ido embora, a palavra do Senhor para a tua vida ainda é: ei, clama a mim e responder-te-ei. Assim diz o Senhor a respeito daquilo que já foi destruído, aquilo que já foi quebrado, aquele homem, mulher, jovem, que vivia os sonhos e os projetos do Senhor, mas ainda assim pode se voltar a Ele, ainda assim pode se entregar a Ele. E o Senhor está dizendo: ei, é só clamar. Em terceiro lugar, arrume a casa. Muitos se perderam no meio do caminho e pensam que está tudo bem. Muitas das vezes a gente pensa que está tudo bem. Opa, todo domingo eu estou na igreja. Mas eu estou na igreja todo domingo. Mas aonde estava o teu coração? Aonde estava o teu pensamento? No momento em que você estava lá no culto, ou que você está no culto, aonde você está? Porque a carcaça muitas das vezes está aqui, mas a gente muitas das vezes está completamente perdido. E é isso que Deus está falando assim: ei, arruma a tua casa. Começa a arrumar e fala assim: peraí, se o celular que me atrapalha no culto, vou deixar lá atrás, vou deixar em casa, não vou nem levar para a igreja. Se é isso que está me atrapalhando a estar no culto de verdade,
Ei, vou fechar os meus olhos e vou adorar, não vou ficar olhando para você. Eu vou simplesmente viver os sonhos e os projetos do Senhor. Muitas vezes a gente pensa que está tudo bem, mas na verdade não está. A gente está perdido na casa do Pai. Aí a gente não avança, a gente não cresce, a gente continua errando, pecando, mas a gente não se arrepende. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 8, vai dizer: ou qual mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la, e quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Aquela mulher, ela sabia o valor daquela dracma. Aquela mulher, ela sabia o valor daquilo que ela perdeu. E o maior problema é que muitas das vezes, nós, depois que aprendemos do Evangelho da Graça, não estamos entendendo o valor do que nós estamos perdendo. Perdendo intimidade com Deus. Antigamente íamos para a igreja, orávamos meia hora, 1 hora, a noite toda na vigília. Evangelho da Graça, eu não preciso mais orar tanto. Aí a gente tinha o temor que no momento da ceia estava todo mundo chorando. Aí a pessoa tinha medo de pegar alguma coisa da ceia e se fulminar. A pessoa tinha um temor gigantesco ao entrar num prédio de igreja, mas aí depois nós começamos a estudar um pouquinho e falamos isso aqui não é o templo, isso aqui não é o templo do Senhor, isso aqui é um prédio aonde se manifesta a glória do Senhor. O Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Então a gente chega aqui, faz o que quer, bota o pé em cima da cadeira, faz, não está nem aí. Aí a gente não entendeu o valor, muitas das vezes, do que a gente está perdendo. Para aquela mulher, aquela dracma, era algo muito precioso. Aí a gente vê muitas das vezes, as pessoas vêm, e a presença de Deus já não vale de nada. Estar em comunhão com Cristo, com a igreja do Senhor, já não vale de mais nada. Aí a gente prega, a gente fala. Aí acontece que, cara, estou nem aí. Deixa pra lá, deixa acontecer. No dia que Jesus voltar, Ele resolve comigo. Tantas pessoas que a gente vai vendo, a gente fala assim: meu Deus. A gente conhece o caso aí, não é o caso, mas a gente conhece o caso de um pastor que era casado há 10 anos com uma, noivo há 4 anos com a outra. E a gente fala assim: meu Deus, só o sangue do Cordeiro. 10 anos casado com essa, 4 anos noivo dessa, fora os outros casos. Muitas das vezes é falta de temor. Esse temor fugiu de nós. Esse temor fugiu da igreja. Nós estamos perdendo uma dracma preciosa. Mas no momento em que aquela mulher ela perdeu a dracma dela, ela falou: opa, acende a luz. Não dá mais para ficar no escuro. Ela acendeu a luz. É a primeira coisa que ela tinha que fazer para que a vida dela mudasse. Daqui a pouco ela pegou a vassoura e começou: opa, tem muita sujeira aqui, tem muita coisa aqui que não era para estar. Eu preciso limpar essa casa. Ei, eu preciso tirar isso aqui. Ei, tem muito entulho aqui, bota para fora. Ei, isso não serve para mim mais. Até ela encontrar a dracma de novo, até encontrar a presença de novo. Porque muitas das vezes nós colocamos a culpa no pastor, nós colocamos a culpa no irmão. Eu não adoro porque o irmão fica me olhando. Eu vou na igreja e não recebo de Deus porque o pastor não tem unção, porque o pastor não sabe pregar, porque o pastor não tem Bíblia, o pastor usa o computador. E isso e aquilo.
Aí a gente vai colocando a desculpa no outro, mas a verdade é: quem perdeu a dracma? Aquela mulher, ela falou: eu preciso varrer essa casa, eu preciso acender as luzes, eu preciso tirar tudo da frente até eu encontrar a minha dracma perdida. É hora de começar a vasculhar, é hora de começar a procurar diligentemente o que fez você se perder da presença do Senhor. É hora de procurar diligentemente aquilo que fez você parar de querer orar, de querer buscar, de querer interceder ainda mais pelo teu chamado, de se entregar ao teu chamado ainda mais. Oh, Jesus! De buscar aquilo que se perdeu. E em quarto lugar, tem uma visão do futuro. Nunca acredite nos seus olhos. É a frase que eu carrego. Nunca acredite nos seus olhos. Os seus olhos, eles te mostram apenas o que está aqui. Mas a visão que Deus te deu, ela já te mostra tudo aquilo que talvez seus olhos ainda não estejam vendo. Ah, Senhor, mas eu vim hoje, tantas pessoas faltaram. Ah, Senhor, mas o Senhor me prometeu. Ah, Senhor, cadê o Mateus no teclado? E agora, Senhor? E isso, e aquilo. Os teus olhos, eles te mostram apenas o que é, apenas o que está diante deles. Mas quando você olha pelos olhos da fé, opa, a promessa é muito maior. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Por mais que hoje eu veja cadeiras vazias, por mais que hoje eu veja situações não acontecendo, por mais que eu veja desfalques, por mais que eu veja isso ou aquilo, eu continuo olhando pelos olhos da fé, continuo vendo aquilo que Deus tem para fazer, e eu continuo vivendo os sonhos, os projetos do Senhor. E quando o seu cativeiro for virado, haverá restauração. Em primeiro lugar, o tempo da exaltação. Salmo 126, versos 1 e 2 vai dizer assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: quão grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Por mais que o inimigo muitas das vezes fala assim: ei, você é um derrotado, você é um falido, ei, você não tem mais jeito, não tem mais chance. No momento em que Deus restaurar a sua sorte, no momento em que Deus cumprir as promessas, tu vai ficar com a boca dos que sonham. Ei, a sua boca vai se encher de riso e você vai ouvir dizendo: quão grandes são as coisas que o Senhor tem feito por ele, por ela, que o Senhor tem feito pela tua vida. Em segundo lugar, nunca mais será humilhado. Joel capítulo 2, verso 24 e 26. E as eras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, e o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Em terceiro lugar, as suas feridas serão fechadas, porque Jeremias capítulo 30, verso 17 vai dizer: porque te restaurei a saúde e curei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram de repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. A outra versão vai dizer assim: os seus inimigos dizem: Sião é desprezada, ninguém se importa com ela, mas eu lhe darei saúde novamente e sararei as suas feridas. Eu, o Senhor, estou falando. Em quarto lugar, para terminar, a sua casa terá abundância. Então o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro, e dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, Senhor Todo-Poderoso,
falei. Ageu, capítulo 2, verso 9. Ageu é muito conhecido por dizer, as pessoas dizerem que a glória desta última casa, ou a glória da segunda casa, será maior do que a da primeira. Eu quero profetizar e declarar isso sobre a tua vida. A glória desta última casa, a casa que o Senhor está restaurando sobre ti. Ei, o teu ministério, o teu chamado, aquilo que Deus falou sobre a tua vida. Hoje Ele está dizendo: filho, filha, eu estou restaurando essa casa. Eu estou restaurando os teus sonhos. Eu estou restaurando os teus projetos. Eu estou restaurando aquilo que eu prometi sobre a tua vida. No momento em que você disser, no momento em que você clamar, no momento em que você disser que quer ser transformado, que quer ser curado, ei, a glória dessa última casa será ainda maior do que a primeira. Deus está te convidando a voltar ao primeiro amor. Ele te convida a experimentar o poder da restauração. Quero te pedir para se colocar de pé. Quais são as áreas da sua vida que elas necessitam de um reparo? Quais são as áreas da sua vida que elas necessitam de ser reparadas, transformadas, restauradas? Eu quero convidar você que talvez queira receber uma oração, vir aqui à frente. Senhor, a palavra foi tão a mim responder-te. Então, se você decide hoje, é o momento, é a hora de clamar, é a hora de dizer: Senhor, eu preciso clamar o Senhor nessa hora, Senhor. Eu preciso ouvir a tua resposta. Eu preciso ser transformado, transbordado. Eu preciso ser tocado pela tua glória e pela tua presença, Senhor. Talvez você esteja dizendo: mas eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. E Ele vai dizer: ei, vinde a mim, todos vós cansados e sobrecarregados, e leve esse fardo pesado e toma o meu remédio.
Pai do Senhor, queridos, amém? Amém. Peço que abram suas Bíblias em 2 Coríntios 9, 7. Isso, acende a luz, por favor. Obrigada. Amém, queridos? Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Então, que hoje você venha ofertar a casa do Senhor com o seu coração aberto, fazendo uma oferta de coração. Que seja pouco ou que seja muito, mas que seja do coração. Porque Deus conhece o nosso coração. Então, você venha ofertar a casa do Senhor com o seu coração tranquilo e aberto, porque as bênçãos virão. Porque nós estamos honrando a casa do Senhor. Então, queridos, venham ofertar a casa do Senhor. Amém? Temos o Pix aqui nas lajes, estão nas cadeiras também, né?